o surf, naquela época, né? Como é que era, cara, vocês conseguirem fazer revista, arrumar os anúncios? Como é que era o dia a dia lá na redação da Brasil Surf? Era um bando de cabeludo maluco? Como é que era? Eu tenho muita curiosidade de saber. Eu queria poder voltar no tempo e estar lá que nem uma mosquinha. Aí, a gente não pode deixar de falar do Flávio Dias, né, cara? Sem dúvida. Né? O Flávio foi um cara muito importante nisso. Senão o Flávio me bate. Quem é Flávio Dias? Caralho, Flávio. Não só o Flávio, mas também o Fernando. O Fernando são caras... Porque da outra vez que eu vim aqui, eu e o Flávio, aí a gente deu a entrevista e depois o Fedoca falou, vocês não falaram de mim. Então agora cortei relações com o Flávio Gonçalves. Deu o dedinho para brigar de mal? Não falo. Não, sério mesmo. Então, beleza. Quem é Flávio Dias? Quem vai responder essa pergunta? Não, eu respondo. O Flávio é uma força da natureza, né? O Flávio assim, um cara com uma capacidade de relacionamentos incrível e que foi, talvez, o principal responsável pela existência da revista. Porque o pai dele tinha uma gráfica, né? Não, mas isso é outra história. Mas o negócio começou, a gente estudava no mesmo colégio. Em São Paulo, a gente estudava na mesma escola. Eu jogava vôlei no Botafogo e ele o waterpolo. E os dois esportes eram os únicos esportes, não, basquete também, que eram praticados num ginásio que não existe mais, que ficava ali no Morisco. Então a gente se encontrava na escola e a gente se encontrava no Morisco. E um dia meu irmão trouxe um newsletter, que é uma história que hoje o Flávio conta sem a precisão necessária, trouxe um newsletter da Associação de Surf da Flórida, que ele pegou num balcão de uma loja. Esses newsletters ficavam assim. E aí a gente lendo junto, o Flávio falou, por que a gente não faz um desse aqui? Quer dizer, a provocação, o agente provocador foi o Flávio. Né? Aí eu liguei para esse meu tio, que depois me deu o conselho dos sábios, e falei, olha, tem um amigo meu aqui e tal, a gente tem a ideia de fazer um jornal, a gente tem as fotos, eu escrevo, e ele tem a gráfica e... Tá tudo em cima. Posso só fazer. Aí meu tio falou do outro lado, olha, não é bem assim. Vocês estão de cueca e meia. Precisa sapato, calça, camisa, gravata, paletó. Vem aqui que eu explico. E como ele era um publicitário já com uma certa dimensão, ele não só explicou para a gente... Qual é o nome dele? Fala. João Pessegueiro, eu acho que eu mencionei aqui antes. Foi o que recebeu a ligação do sapo. E aí, ele deu uma ideia, bom publicitário, olha, vocês precisam fazer uma abordagem no mercado, vocês criem uma cartela com a marca já da revista, com questionário, e vocês vão nas lojas e nas fábricas de prancha com argumentos que vocês vão fazer uma pesquisa de mercado. E no final da pesquisa, o que você acha do mercado surf? Você acha que vai crescer? Tal. No final, o que você acha da ideia de anunciar numa revista de surf? Aí essa pergunta... E vocês fizeram isso? Fizemos e começamos aí nas lojas. Numa delas a gente encontrou o Bravo, que eu nunca tinha conhecido. Ricardo Bravo. E aí, quando ele viu, vocês vão fazer uma revista de surf? Tinha mais gente que a gente encontrou nesse negócio. Na Lamuana, na Magno, e a gente foi... O circo fechou, né? Deu a ideia, foi boa. Não, começou a ganhar corpo, até porque havia iniciativas paralelas para sair com uma revista de surf, né? Eu estava fazendo um paralelo com a Laulinha Gasparian, com o Múcio... E com o Gatão. O Gatão, teu amigo. Gatão. Walter Gatão. Eu acho que essa talvez seja uma das razões pelas quais o slogan da revista era a primeira revista brasileira de surf. Porque tinha esse movimento que talvez gerasse outro. Só que o único detalhe que ficou faltando é que no meio do caminho, para fazer o newsletter, igual o da Associação de Surf da Flórida, a gente viu que o trabalho era o mesmo para fazer uma revista. Eu falei, vamos para a revista direto. Eu me lembro lá daquele escritório na rua Alexandrina, ali no Rio Comprido. Ela começou na casa do Flávio, e era um conceito moderno de gestão, porque era todo mundo em volta de uma mesa. Home office. Porra, né? Estava à frente do tempo. Estava à frente do tempo. Mas estava mesmo, né, cara? E aí, quando o negócio pegou... tem coisas incríveis. Para quem é do Rio e conhece um pouco das coisas, assim, do rádio e tal, a gente teve... como diretor responsável, se não me engano, do número 1, um cara chamado Áureo Ameno. Claro. Pois é. Que era era aquele cara do futebol. Era, lógico que era. Porque outro dia eu falei com o Flávio, quem é o Áureo Ameno? Não, nem me lembro. Pois é.
E o editor da primeira edição era o Flávio Bering. Exatamente. O Flávio Bering, do JB, né? Me corrija se eu estiver errado. O Flávio Bering virou editor porque a gente vivia uma ditadura na qual era obrigado a ter um jornalista responsável. Fato. É isso, né? Fato. E nós éramos todos irresponsáveis. Porque a Brasil Sul... Graças a Deus. Não eram jornalistas. Não, porque o que eu acho interessante é o seguinte, a Brasil Surf tinha uma Pegada. É uma pegada, você pode chamar mais uma autenticidade. Isso sim. Porque a redação da Brasil Surf só tinha surfista. Mas o editor não pegava onda. Que era o Flávio Bering. Então é assim, é uma dicotomia, né, Alberto? Aí conta essa coisa, Áureo Ameno, Flávio Bering. Eles não trabalhavam. Não, eu acho que para o Áureo Ameno eu mandei os textos, para ele pelo menos saber o que a gente estava publicando. Lembro vagamente disso. Mas era assim, eles, a pedido de amigos, Alberto, eles concordaram em... Deixa eu só lembrar um negócio. Hoje, quando a gente está falando assim, mandava os textos, os textos é o seguinte... o texto datilografado. Datilografado. Mas tinha nem fácil laudas. Antes disso, eu tinha minhas laudas. Eu na Brasil Surf, eu era colaborador de foto, de texto e saía também. Você era um repórter fotográfico. Eu escrevia. Aí eu escrevia nos meus garranchos. À mão. À mão. Caligraficamente. Conserta aqui, isso aqui. E mandava para o Alberto. Eu não sei até hoje como é que ele decifrava meus hieroglifos. E quando eu abri a revista Pantos, caceta, eu escrevi isso. Pô, esse Alberto é foda. Não, eu levava numa farmácia, aí o cara me explicava. Doutor, né?